Salvação Jesus me dá, com amor me guiará, para o céu me levará. Tu não queres a Cristo seguir, Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim. Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Que poder me dá Jesus para andar em sua luz e levar a minha cruz. Tu não queres a Cristo seguir, Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim, Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Cristo já por mim morreu, sua graça concedeu, e por mim na cruz venceu. Tu não queres a Cristo seguir, Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim, Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Eu no céu irei morar, com os anjos vou cantar, a Jesus irei louvar. Tu não queres a Cristo seguir, Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim, Cristo Jesus, meu Salvador, tudo que é bom fará por mim. Graças a Deus, nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e na manhã deste dia nós vamos estar falando sobre o Novo Testamento. E esse novo aqui, ele vem do grego kainos, que é novo em qualidade. Quando nós falamos na quarta-feira, nós falamos da superioridade da graça. Há um casamento harmônico nas paulinas, nas cartas do apóstolo. E elas são elucidativas em tudo. Eu fico conversando com a Ludmila, maravilhado dos feitos de Deus. Deus disse que a Ananias que Paulo era para ele um vaso escolhido. Paulo foi escolhido a dedo, porque ele era fariseu, de fariseu. Ele era conhecedor da lei. Paulo, quando ele vai falar a respeito da graça, como falou aos Gálatas, ele fala com propriedade. E Paulo, quando está tratando da graça aqui, na segunda epístola aos Coríntios, e ele está fazendo uma analogia de lei e graça, ele faz com autoridade. Ele é tanto conhecedor da lei, como é conhecedor da graça. Ele tanto foi cumpridor da lei, quanto é cumpridor da graça. Paulo é disciplinado. Paulo tem uma disciplina invejável.
gostaria de ter a disciplina do apóstolo, sem contar a capacidade intelectiva dele, sem contar a iluminação do Santo Espírito na vida dele, sem contar a inspiração de Deus na vida do apóstolo para escrever estas cartas às igrejas que ele mesmo fundara e está pastoreando. Então, quando nós vemos aqui do versículo 6 ao versículo 13, nós entendemos que a qualidade ela é superior. Então, quando você ouvir falar acerca da nova aliança, do Novo Testamento, ela é nova em qualidade, mas não é nova em temporalidade. Agora, não tem mais tempo. O novo é eterno. O antigo é temporal. Passou. Então, Paulo trata disso de uma forma excelente, acerca da velha aliança e da nova aliança. Vamos aprender mais um pouquinho na manhã deste dia? Versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, e o que o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Como não será maior de glória o ministério do Espírito? Porque o ministério da condenação foi glorioso. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça. A justiça pela fé no Filho de Deus. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Vamos orar? Ô Pai querido, eu louvo ao Senhor porque pude ver em vida este texto mais uma vez. E de este texto, Senhor Deus, ter cumprido aquele propósito do Senhor na tua palavra que se renova a cada manhã. E os nossos olhos vão se abrindo. É como se o véu se rasgasse. E a gente vai enxergando coisas que não enxergávamos, vislumbrando o que não vislumbrávamos, passando a viver de uma outra maneira, bem mais fortalecido, bem mais esclarecido, com muito mais dependência do Senhor. E na expectativa de que a tua graça nos alcance por completo e nos encha do teu Espírito para que vivamos os dias que nos restam na face da terra para o louvor da tua glória. E pedimos-te perdão, ó Deus, pelo tempo da ignorância. Nós te louvamos e exaltamos o teu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Para aqueles que não estiveram aqui na quarta-feira, este versículo 6 é continuidade, e é claro, é lógico, do versículo 5. Não que nós sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa,
mas a nossa capacidade vem de Deus. Então o apóstolo Paulo declara a sua impossibilidade, mesmo sendo alguém de capacidade extrema. Paulo tinha só 1,39 m, mas Paulo se agiganta. Tanto é que ele fala que as suas cartas são mais expressivas do que a sua presença, porque a presença dele era de um raquítico, alguém com uma dificuldade de visão, não sei se usava óculos naquela ocasião, creio que não, mas alguém que não enxergava muito. Então, algumas cartas são ditadas. E o apóstolo era desprezível. Era uma presença que, se não conhecessem quem era, ou se quem lera a carta o visse, dizia, mas esse é aquele? Então, Paulo está dizendo da sua impotência, da sua incapacidade. Mas na sua conversão, ele conseguiu ver e distinguir entre duas importantes coisas e que ele experimentou. Uma foi a lei, judeu. E ele, a serviço da lei, sem entender a graça, ele perseguia os da nova aliança. Mas quando ele foi alcançado pela graça de Jesus Cristo, o véu se rasgou. A visão interior espiritual do apóstolo deslumbrou coisas que jamais ele tinha imaginado. E coisas permanentes. E ele pode ver acerca daquilo que ele vivia, daquilo que ele cria, de algo transitório. E ele explica isso. Ele está dizendo aqui que a capacidade dele vem de Deus, e o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo convênio. Puxa vida. E esse novo convênio, ele não é da letra, mas é do Espírito. E aqui entra algumas questões de cunho doutrinário, hermenêutico, exegético, de muitas pessoas não lerem a Bíblia, porque a letra mata. E a letra a qual se refere o apóstolo aqui está em Êxodo, capítulo 24. São 18 versículos. Essa é a letra. A letra que mata. Essa é a lei. Está escrito assim. Depois Deus disse a Moisés: subam o monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor. Arão, Nadab e Abiú e os outros 70? Não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono, em uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel, que em uníssono disseram: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Aproximação.
Moisés colocou a metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo. E eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Faremos tudo o que o Senhor disser. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus, depois comeram e beberam. Disse o Senhor a Moisés: suba o monte, venha até mim, fique aqui. Lhe darei as tábuas de pedra, com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Deus só escreveu depois que o povo disse: faremos tudo o que o Senhor disse para que fizesse. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma coisa para resolver, poderá procurá-los, não a nós. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. E permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Amém? Essa é a letra. E quando está sendo falado aqui, mas do Espírito, entre a letra e o Espírito, é nova, superior à antiga aliança. Não vamos usar velha. Velha dá a entender que é algo é envelhecido. Antiga aliança, que foi feita por Deus com consciência e consentimento. É o mesmo que nós tratarmos um pacto aqui. Nós temos um pacto no batismo. Quando nós fazemos o batismo, as pessoas dizem que cumprirão algumas disposições doutrinárias. E aí, no decorrer do tempo, elas se esquecem dele. É o que mais acontece, ou não. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, 25, aquele texto maravilhoso que começa no 23, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças ao partido, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazer isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Essa nova aliança é o evangelho que Cristo conquistou na cruz do Calvário, através do sangue vertido ali na cruz. Então, quando Paulo está falando acerca do Espírito, Paulo tem consciência de que Êxodo, capítulo 24, embora sendo um pacto divino, era temporário, era transitório, não era perpétuo. Mas por que Deus permitiu que assim fosse? Porque Deus colocou para o homem sinalizadores
Nós podemos usar esses sinalizadores como limites até onde os homens poderiam ir. Mas que não otorgavam salvação. Agora, no cair nós, neste novo, é pela graça. Porque os limites dados ao homem não foram cumpridos. E ali ficou claro que ao homem é impossível, mas que em Cristo tudo é possível. E tudo é possível para aquele que crê em Cristo. Porque pela graça sois salvos. Dá para entender? Então, 11:25 retrata isso. É por isso que é ceia. E hoje nós temos ceia aqui. Fazer parte da ceia é estar no novo. Algo que não acaba. Jesus Cristo disse que ele não participaria mais até que com a presença. Eu tenho certeza que no céu a ceia continua. Mas que absurdo o pastor está falando. Eu creio. A minha carne. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue. Essa é o pacto estabelecido por Deus. Quando Paulo está falando que a letra mata, ele está dizendo o objetivo da lei não trazia vida, mas trazia morte. A alma que pecar, esta morrerá. Todos pecaram. Todos morreram. O pecado, ele gera a morte. Mas a graça gera a vida. Então, nós podemos ver em Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. No Espírito, não na letra. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão no kainós, no novo pacto. Quem é o novo pacto? Jesus Cristo. Os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, Jesus, a lei do Espírito de vida, nos libertou da lei do pecado. Qual que é a lei do pecado? A lei mosaica. Os vetores, os sinalizadores, os termos, as divisas, até onde o homem podia ir. Passou dali e morreu. Então aqui há não há disputa, mas há lei versus Espírito. Lei versus graça. Amados de Jesus Cristo, há esse contraste que nós podemos ver aqui no versículo 7. E se o ministério da morte, a lei de Moisés, gravadas com letras em pedras, veio em glória, e assim foi, Arão, Abinadab e Abiú, e os 70 viram a glória de Deus. Então a lei veio em glória. A lei veio de Deus. Perpétua? Não. Temporária. Isso é importante para vocês que evangelizam.
Traz os seguidores de Ellen White aqui, para ver sobre lei e graça. Esse texto aqui é elucidativo, é esclarecedor. E quem está falando? Quem vivia na lei, quem conhecia da lei, quem dependia da lei, quem vivia da lei. E teve um encontro no caminho de Damasco. A quem tu persegues? Eu não sei. Você persegue a mim. Paulo, você está perseguindo Deus. Às vezes a gente é tão crente em alguma coisa e quando aparece outra, a gente se levanta contra. A quem você persegue, Paulo? Você está perseguindo a mim, Paulo. Quem instaurou a graça? Deus. Quem fez a lei? Deus. Então Deus, ele contradiz o seu feito? De maneira nenhuma. Ele mostra o seu feito. E para que você possa ver o feito de Deus, é necessário que você examine as Escrituras. E o próprio Jesus disse: examinais, pois, as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É por isso que Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. É necessário que você examine as Escrituras, que você cresça. E o ministério? Isso é o ministério da morte. A lei é ministério da morte. Gravado em tábua, com letras em pedras, veio em glória, e assim foi, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. O brilho no rosto de Jesus Cristo não é transitório. Eu sou a luz do mundo. Quem crer em mim não andará em trevas. É estatuto perpétuo. Mas então por que Deus não fez isso lá atrás? Porque o povo disse: faremos conforme o Senhor nos ordenou. O povo disse amém. Amados de Jesus Cristo, a glória no rosto de Moisés se desvaneceu. Ela foi se apagando com o tempo. Foi perdendo o brilho com o tempo. A luminosidade não ia precisando mais. Era como uma bateria. Moisés, na presença de Deus, foi carregado. Power! Voltou que nem um pirilampo nas trevas. E as pessoas, para fitar os olhos em Moisés, tinham seus olhos ofuscados de tão intenso brilho. Vamos pegar uma bateria. Qual que é a melhor bateria que temos aí, Marcos? A Moura. Vamos pegar 65. A mais alta tem 70, 75. 80 amperes. 12 e 24 volts. Acendeu uma LED nela, a bicha, mas deixa acesa. A bateria vai acabando, até que o brilho acabou. Mas ele morreu. Jesus Cristo, ele sabia disso, e Deus sabia disso, para que as pessoas não continuassem. O corpo de Moisés foi excluído. Então, o brilho de Moisés, no rosto de Moisés, desvaneceu. Dá para entender? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Eu posso parar para os irmãos compreenderem isso. Nós não precisamos adiantar, porque nós não temos nenhum compromisso em estabelecer o término do estudo, porque nós temos que cumprir uma grade. Não. Vocês entenderam?
Posso ouvir um amém? Está fraco. Posso ouvir um amém? É. Nós podemos parar de voltar e começar aqui outra vez, tá? Então, a glória se desvaneceu, se acabou. Só que era a intenção, essa era a intenção de Deus. É por isso que Jesus Cristo veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Não era o plano B de Deus. Era o plano de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a dádiva suprema de Deus. O texto áureo da palavra de Deus. No versículo 13, nós vemos: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. A glória no rosto de Moisés foi sumindo. E tinha a intenção de mostrar que assim como o brilho subia, a lei também sumia. O que foi assim. Cristo cumpriu toda a lei. Cristo foi o único que cumpriu toda a lei. Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Quando que a lei acabou? Quando Cristo cumpriu a lei. Está consumado. Dá para entender? Amados, o pacto bíblico é uma relação oferecida por Deus ao homem. Ela é o código da letra, do decálogo, da Torá. E ela demandava uma norma impossível de ser alcançada. Mas era a ajuda para que as pessoas alcançassem. Tem relação essa lição que nós estudamos aqui pela manhã sem nenhuma planejamento meu para acompanhar a lição. A lei vai até onde a luz não entra. Aquele quartinho a qual o pastor mencionou, escuro, onde lá dentro são guardados todos os nossos pecados, todos os nossos sentimentos, todos os nossos afetos e desafetos, todo o nosso amor, todo o nosso rancor, todo o nosso amor, todo o nosso ódio. Marcos diz que ele não imaginava que um dia ele ia pensar da forma que estava pensando. E a luz foi um ponto. Tem um cântico do cantor cristão, e até de noite eu gostaria de estar cantando esse cântico. Marca aí, Marcelo. Deixa a luz do céu. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par seu coração. Deixa a luz do céu. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu. Amados, a nova aliança é uma ação de Deus, do amor de Deus para com o homem, com Deus sabendo
categoricamente da impossibilidade do homem cumprir, mas pela graça alcançou. Então, se você deixa a luz do céu entrar, essa luz, ela não vai só ser balizador, sinalizador. O novo pacto é inaugurado por Jesus, pelo próprio Deus, que se fez carne e habitou entre nós. E também oferecem ao homem a capacidade de guardá-lo. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se eu pecar, que não é desejo, que não é costume, temos uma dignidade de pecar. Cristo Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diferente do a alma que pecar, esta. Por que o homem peca? Por que Jesus Cristo perdoa? Porque é salvo. Dá para entender? Então, independente da capacidade do homem. O versículo 7 e o versículo 11 tem uma semelhança muito grande. Porque se o que era transitório foi para a glória e era a lei, muito mais é em glória o que permanece. O que permanece? A graça. O que permanece? O Evangelho. O que permanece? O Kainós. O Novo Testamento. Há um Novo Testamento. Quem redigiu o Testamento? Deus. Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Hebreus capítulo 13, versículo 20. O Deus da paz, e pelo sangue da aliança eterna, não é temporária, não é transitória, trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. A função no ministério mosaico era administrativa. Foi a educação do sentido moral. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Digam para os adventistas, para os sabatistas, para os que guardam o sábado, digam para os judeus, a lei foi o nosso tutor até para que fôssemos justificados pela fé. Ó, amados de Deus, os servos de Jesus Cristo, Paulo traz aqui 3 pilares de sustentação acerca do ministério da letra e o ministério do Espírito. Versos 7 e 8. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Hebreus capítulo 8, versículo 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Paulo fala aqui
o ministério da letra e o ministério do Espírito Santo. E ele fala também, ele trata também da velha e nova, da condenação e da justificação. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, e foi a lei de Moisés, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as coisas de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para nós, trazemos nossa vida para oferecer, e nada nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior. Dá para entender, irmãos? A condenação. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Dá para entender? A lei condenava. A lei era para a morte. A graça é para a salvação. Amados, no versículo 11, nós vemos que existe algo que perece e algo que permanece. Porque se o que era transitório foi para a glória, a lei, transitório, se é transitório não é permanente. Se não é permanente, desvanece. Se desvanece, perde o seu valor. Se perde o seu valor, quem continua na lei morre à toa. Mas quem continua na graça vive. E vive eternamente. Dá para entender? O que permanece? É o que vimos em Apocalipse 13 e 20. Pode voltar, 13 e 20 de Hebreus. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Oh, amados de Jesus Cristo. Romanos, capítulo 7, 9, 11. Antes, eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado viveu e eu morri. Por quê? A letra mata. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me. E por meio do mandamento, me matou. Olha só, houve uma oportunidade. Deus criou parâmetros, balizas, mas alguém achou uma oportunidade. E aí, se vocês verem, a lei não é 10 mandamentos. Aí foram colocando. Atrapalhou tudo. Oh, para. Não tem jeito. Graça. Da semente da mulher. Sairá aquele que esmagará a cabeça da serpente. A glória sobre o rosto de Moisés. Êxodo 34, 29. Ao descer do Monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto
resplandecia por ter conversado com o Senhor. Ele não sabia que a sua face brilhava. Ele não sabia que o brilho da sua face iria apagar. Mas Deus sabia. Tanto é que se cumpriu da semente da vida. Dá para entender? Romanos, capítulo 5, versículo 20. Nós já estamos terminando. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Deixa eu repetir aqui. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Jesus jamais me faltará. Jamais me faltará no coração. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim e salva-te também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus em mais ninguém. Com Jesus em mais ninguém. Dá para entender? Foi graça. Eu era mais do que pecador. Eu estava sentenciado à morte. Todos pecaram e destituídos estão. Separados, mas Deus para os homens. E que Cristo morreu por nós. Por isso que a superioridade da graça de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O mediador aqui não é mais Moisés, o mediador é